Eu descobri o Covid perdendo ali o olfato e o paladar, e aí me deu o alerta, né, de que poderia ser. E me deu muito medo. O fato de estar longe de casa me deu um medo ainda maior, né, uma ansiedade muito grande, uma tristeza também muito grande, né, tive aí algumas crises de choro, muito medo de morrer, o medo das pessoas que estavam próximas a mim, né, terem sido contagiadas, e o isolamento dentro de um quarto, porque como eu estava fora de Brasília, estava com outras pessoas, eu fiquei isolada durante todo o período em um quarto. Quando você descobriu, teve a notícia que estava com Covid, isso de alguma forma te assustou? Como é que foi? Ou para você foi tranquilo? Não, eu vou passar por essa fase tranquilamente? Ou houve algum tipo de confusão? Você se viu em um momento difícil, psicologicamente dizendo? Muito assustador, né? Psicologicamente dizendo, foi muito perturbador, na verdade. Principalmente por ter algumas doenças pré-existentes, né? Eu tive muito medo, o psicológico ficou realmente muito abalado, o fato de estar sozinha, né? É muito difícil, né? Principalmente estando longe de casa, principalmente estando longe da família, então eu percebi que um dos motivos de eu não conseguir me alimentar bem foi também, né, claro que em decorrência do Covid, mas assim, o fato de estar distante de todos, estar distante de casa, não me fazia ter vontade de me alimentar. Já tinha ali todas as questões, né, da indisposição, da dor no corpo, mas eu também não tive vontade de levantar, então assim, eu me vi num quadro depressivo bem forte mesmo. Luana, você acaba de dizer uma palavra que eu achei muito interessante, que é o fato de ter ficado muito sozinha, e você me parece que foi duplamente. Por quê? Primeiro que, naturalmente, o tratamento de Covid leva a pessoa a se isolar. Ela já traz esse sentimento de solidão, de que está sozinha, de que vai enfrentar, né, esse monstro, entre aspas, de forma solitária. E com você ainda teve um agravante que você estava em trânsito fora de casa, ou seja, esse sentimento, ele chega a abalar psicologicamente? Você se sentiu em algum momento assim, realmente com medo por estar sozinha? Com muito medo, me senti desamparada, eu tinha muito medo de passar mal, né, a cidade onde eu estava já havia aí uma dificuldade maior, já tinha tido um boom assim de superlotação em hospitais. Eu não estava em uma capital, eu estava no interior, então era mais um agravante que me causou muito medo mesmo. Cheguei a ter crise de pânico. Então essa crise de pânico ela veio com falta de ar, dor no peito, que são sintomas também que se assemelham, né, o do Covid, mas que eu sabia diferenciar um pouquinho que era a crise de ansiedade por já ter tido alguns anos atrás. Você teve acompanhamento médico online, mas nesse momento, a presença de um profissional perto de você poderia ter feito a diferença em relação à depressão, à crise de ansiedade e também, talvez, até para ajudar a amenizar um pouco também essa crise de pânico que você teve? Você acha que se você tivesse, por exemplo, um local onde tivesse um profissional perto de você, te orientando, conversando com você, você acha que a sua recuperação teria sido melhor? Teria feito toda a diferença. Porque, assim, por mais que, como eu já havia dito, eu tenho algumas questões pré-existentes, então eu sempre viajo com oxímetro, com termômetro, com aparelho de pressão, isso já faz parte da minha rotina. Então, isso foi importante porque lá eu conseguia monitorar isso.
né, toda a minha parte de saturação e etc. Mas o fato de não ter um hospital próximo, de não ter tido um contato mesmo com um médico, né, que me diagnosticasse ali, que me examinasse, que de fato verificasse ali como estavam os meus pulmões, me causou um desespero ainda maior, me fez sentir ainda mais insegura, me fez me sentir ainda mais impotente, ainda mais sozinha. Foi bem mais difícil. Com certeza, se eu tivesse tido uma equipe, né, próxima a mim, se eu tivesse conseguido ir ao hospital, enfim, a tempo para verificar tudo isso, com certeza teria evitado ou talvez me tranquilizado aí bem mais, né, sobre os sintomas, sobre tudo isso. Porque por mais que você saiba tudo aquilo que você pode passar em decorrência do COVID, né? E no meu caso também, por já ter tido crise de ansiedade, por saber o que a ansiedade pode causar, naquele momento você fica muito inseguro. Então, o fato de ter um profissional próximo a você, que te orienta, que te acalma, né, que mostra para você ali, olha, isso aqui está bem, isso aqui não está bem, isso aqui a gente precisa cuidar dessa forma, com certeza teria me trago aí um alívio muito maior nessa parte psicológica. E pós-Covid? Você acha que esses traumas, esse medo, a ansiedade, a depressão que são causados durante o tratamento, durante a fase mais aguda da doença, depois na fase de recuperação, você acredita que isso pode abalar o psicológico da pessoa logo após a infecção, o pós-Covid, vamos dizer assim? Sim. No pós-Covid, primeiro porque geralmente você ainda fica com sintomas por vários dias, né? Então, existe aí uma insegurança muito grande de, tá, e agora eu já posso sair? Eu ainda não posso sair? Será que pode voltar? Então, no meu caso, eu continuei com muito medo, né? Tive muita dificuldade em voltar a trabalhar, nos próximos dias, assim, que estava liberada, né? Então, assim, não queria sair da cama, não tinha ali muita vontade de reagir, né? Continuei sem me alimentar. Nesse período aí do Covid, pós-Covid, eu emagreci quase 6 quilos e foi com ajuda profissional, depois de buscar ajuda profissional, né? Tanto de médicos, né, para essa parte toda de verificar vitaminas e etc., do psicólogo e do psiquiatra, que eu comecei a me sentir melhor. Mas no pós-Covid mesmo, eu me senti ainda muito mais depressiva. Então, assim, não tinha vontade de fazer nada durante os dias, até para tomar banho, tinha muita dificuldade, assim, em levantar, em tentar reagir, em fazer planos, tinha muito medo, né, um medo meio irracional. Esse medo irracional, ele vem aí, né, desses sintomas da ansiedade. Eu me senti assim por pelo menos 1 mês e meio, assim, após o Covid. Luana, pode-se dizer, com a sua experiência, de que, além dos sintomas, os transtornos naturais e físicos que o Covid traz para a pessoa, posso dizer que a recuperação e essa questão psicológica é dolorido quanto a gravidade que o próprio Covid pode trazer? É claro que o Covid é uma doença que leva à morte, a gente está colocando um equilíbrio nisso, mas há prejuízos psicológicos graves? É possível que isso aconteça? É possível, sim, não só para a pessoa, né, que passa por isso, mas para a família, para as pessoas que estão próximas, né? Então, esse medo recorrente aí de ser contagiado novamente, as culpas, né? As culpas enfim, poder ter transmitido a alguém, alguma coisa nesse sentido, vai colocando a pessoa, vai abalando ela de uma forma significativa,
né? Então, assim, já tem toda essa questão mesmo da síndrome do pós-Covid, né, que te enfraquece, que não te deixa muito disposto, né, que você fica ali um pouco apático, mas em muitos casos, né, como foi no meu caso, e de algumas pessoas próximas a mim também, houve aí sim esse dano psicológico aí, com medo de como seguir em frente, como enfrentar isso, após passar por tudo isso, o medo de será que eu posso pegar novamente? Se eu pegar novamente, eu vou resistir a isso? Quais vão ser os sintomas físicos sobre isso? Então, toda essa insegurança causa danos reais, assim, ao psicológico da pessoa.